Bom dia, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Aula em vídeo de número 8, referente ao módulo 11, tá? Nós vamos trabalhar bastante com estatística nesse módulo, né? O título, né, do módulo é a estatística do nosso cotidiano, ok? Eu não coloquei a página aqui ainda da apostila porque eu ainda não peguei a apostila nova de vocês, tá? Como é meu primeiro ano que estou lecionando no nono ano, então eu não tenho nem as apostilas do ano passado, retrasado, nem nada. Então, eu espero, né, que vocês essa semana já possam adquirir a nova apostila de vocês. E vou fazer o meu melhor aqui para poder passar o conteúdo da maneira que vocês já conhecem, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o máximo de anotações possíveis, tá? Esse vídeo aqui não está um vídeo longo, porém, vocês terão muita coisa para fazer no caderno ou na apostila de vocês, belezinha? E qualquer coisa, né, estarei aqui presente para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Qualquer dúvida que surgir, só me constatar aqui pelo WhatsApp. Belezinha? Vamos lá então. Você já observou que vivemos cercados por dados estatísticos? Seja na mídia televisiva, eletrônica ou impressa, a maioria das informações circula por meio de infográficos, gráficos e tabelas. A ciência que estuda a coleta, análise e interpretação de dados é conhecida como estatística. A estatística é aplicada em diversas áreas, como no mercado financeiro, nas empresas de seguros e em outros serviços básicos oferecidos à população. A análise de fenômenos e as previsões sobre eles são os pilares dessas atividades. Atualmente, a profissão de estatístico está em evidência no mercado de trabalho em diversas áreas. Um estatístico pode ser contratado para auxiliar em cálculo de tarifas, juros e margens de lucros de seguros, linhas de crédito e aplicações financeiras, por exemplo. Dada a importância dessa área da matemática, você vem estudando estatística desde o início de sua escolarização. A cada ano, você amplia seu conhecimento e compreende novos conteúdos. Vamos retomar alguns conceitos já estudados. O Brasil ainda não venceu a batalha contra o analfabetismo de sua população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por construir dados estatísticos sobre o país, atendendo aos mais diversos segmentos da sociedade. Periodicamente, o IBGE publica resultados de pesquisas cujo foco são dados populacionais. Como essas pesquisas, no planejamento, a tabulação e análise final dos dados demandam tempo, seus resultados são sempre publicados em um momento bastante posterior à coleta de dados. Por exemplo, no final de 2017 foi publicada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD Contínua, realizada em 2016. Alguns dos dados relacionados a essa pesquisa compõem o infográfico a seguir. Então, aqui nós temos o infográfico, né? Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais. Como podem ver, a região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, em torno de 4 vezes maior do que as taxas estimadas para o Sudeste e Sul, né? Como podem notar aqui, no Norte 8,5%, Centro-Oeste 5,7%, Sul 3,6%, Sudeste 3,8% e Nordeste 14,8%.
7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta, o que representa 11,8 milhões de analfabetos, né? 7,4% se trata de homens e 7% mulheres, né? Daí tem aí também especificando cor ou raça, né? E a idade de cada um deles. Podem notar que a maior taxa de analfabetismo eles são para pessoas acima de 60 anos. Então, de acordo com o infográfico, responda. Questão 1. Escreva 3 frases analíticas com suas conclusões sobre os dados observados no mapa a respeito do analfabetismo no Brasil. Isso aqui se trata de uma questão pessoal, né? Porque existem várias informações no gráfico. Daí eu coloquei algumas aqui como exemplo, tá bom? Vamos lá. Então, um dos pontos a serem citados foi o quê? A região Nordeste concentra o maior percentual de analfabetos do país, seguido das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E também a taxa percentual de analfabetos na região Nordeste é 4 vezes maior que a da região Sul. Ok? Então, só analisar o infográfico, não tem segredo nenhum, e colocar aqui com a resposta de vocês, tá? Questão 2. A que se refere a porcentagem expressa no trecho 7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta? Esse é o percentual de analfabetismo da faixa etária considerado em todo o país. Ele está próximo à média dos dados das regiões. Logo, percebemos que esse percentual não reflete a realidade de cada região, pois enquanto a porcentagem do Nordeste é o dobro da nacional, a da região Sul é a metade. Ok? Questão 3. Você concorda com a afirmação? Região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, em torno de 4 vezes maior do que as taxas estimadas para Sudeste e Sul. Justifique sua resposta. Então, pode-se dizer que a afirmação ela é verdadeira, ok? Porque se trata de valores aproximados. Comparando com a região Sul, né, 4 vezes 3,6 é igual a 14,4. E comparando com a região Sudeste, 4 vezes 3,8 é igual a 15,2. Portanto, há uma diferença de 0,4 para mais e para menos em relação à taxa de 14,8 da região Nordeste. Entenderam? Questão 4. O que se pode dizer sobre o analfabetismo quanto ao sexo, homem e mulher, e a cor ou raça? No que se refere ao sexo, o analfabetismo entre homens, que é 7,4%, é um pouco maior se compararmos com a porcentagem de analfabetismo entre as mulheres de mesma faixa etária, que é de 7%. Quanto à cor ou raça, a diferença é que há 9,9% da população preta ou parda analfabeta e 4,2% de analfabetos na população branca. Essa diferença reforça a existência das desigualdades raciais no nosso país. Tá? Então, gente, tudo isso que eu escrevi são as respostas. Tá? Não precisa copiar exatamente como eu fiz aqui. Vocês podem resumir, tá, todas as questões ou colocar com as palavras de vocês, tá bom? Baseando-se no que eu escrevi. Belezinha? Então, por favor, pausem o vídeo e façam essas anotações no caderno de vocês mesmos. Belezinha? Vamos para o próximo slide. Continuando então na questão de número 5. Considerando a informação, 7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta, o que representa 11,8 milhões de pessoas. É possível saber qual era a população do país
nessa faixa etária em 2016? Justifique sua resposta. Vamos lá. Então, sim, se 11,8 milhões correspondem a 7,2% da população analfabeta, é possível encontrar 100% utilizando estratégias de raciocínios proporcional, 2 cálculo por proporção ou regra de 3 simples. Portanto, havia aproximadamente 164 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no ano de 2016. Então aqui, gente, é uma situação que daria para vocês responderem por regrinha de 3 simples, né? Por exemplo, se 11,8 milhões está para 7,2%, quanto estará se for 100%, né? Ou seja, x estará 100%. Multiplica em cruz e vocês chegarão, né, a aproximadamente 164 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no ano de 2016. Questão 6. Faça uma análise dos dados apresentados no infográfico, destacando o que mais lhe chamou a atenção. Como se trata de uma questão mais aberta, um exemplo seria que se relacionam essas altas taxas de analfabetismo ao não cumprimento de uma legislação que desde 1971 estabelece obrigatoriedade de 8 anos de escolaridade. Com base em sua análise, responda: o que se pode dizer do problema do analfabetismo no país? Na opinião de vocês, se quiserem colocar aí, não tem problema, né? Qual que seria, então, o que se pode dizer, né, do problema do analfabetismo no país? Há diferentes fatores que podem ser relacionados a essa problemática: evasão escolar, dificuldade de acesso às escolas, principalmente em regiões com menos recursos, não valorização dos estudos pelas camadas populares, condições físicas de algumas escolas em regiões mais carentes, falta de professor e principalmente falta de investimento em educação. Questão 7. Observe no gráfico abaixo os intervalos de faixa etária. A forma como esses intervalos foram registrados auxilia na interpretação dos dados? Justifique sua resposta. Então nós temos aqui, gente, né, a idade, né, de 15 anos ou mais, 18 ou mais, 25 ou mais, 40 ou mais e maiores de 60 anos, né? Repara bem no tipo de subida do meu gráfico aqui, né, que começou 7,2%, aumentou um pouco para 7,7%, já aumentou mais 8,8%, 12,3%, olha já a diferença. E 60 anos ou mais, 20,4%, né? Então, ou seja, ele se tornou o quê? Um gráfico, né, exponencial, né? Ou seja, o seu crescimento foi muito significativo aqui. E vamos responder aqui então. Os intervalos de classe nesse gráfico não são usuais em estatística. Na verdade, não são intervalos de classe, mas sim dados considerados com diferentes faixas etárias, como, se considerar a população de 15 anos ou mais, o percentual é de 7,2% de analfabetos. Se considerar a população de 18 anos ou mais, o percentual é de 7,7% de analfabetos. E assim por diante. Ou seja, quanto mais aumenta o limite inferior do intervalo, maior é o percentual de analfabetos. Tá? Repara bem que nessa resposta ele falou bastante em intervalos. Tá? Daqui a pouquinho vai ter alguns exercícios que nós vamos trabalhar com esses intervalos e vocês irão entender bem melhor a importância de todos eles. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre intervalos de classe. Os dados do gráfico de colunas do infográfico analisado anteriormente estão organizados por intervalos de classe. Você já conheceu essa forma de organização dos dados no módulo 13 do caderno 2 no 8º ano. Vamos retomá-la e
conhecer uma nova maneira de registrar intervalos. Veja a seguir duas formas de apresentação de dados dos salários dos empregados de uma empresa em tabelas com intervalos de classe. Então, nós temos aqui na tabela de número 1, né, os salários, né, em salários mínimos. Então, de 1 a 3 salários mínimos, total de empregados, 6. 4 a 5 salários mínimos, 36 empregados tinham esse salário. De 6 a 7 salários mínimos, 30 empregados, e assim por diante, né? Lembrando que o total é o quê? É o total de empregados que eu tenho na empresa, né? Que totaliza 120 funcionários, né? Agora, analisa aqui a tabela de número 2. Tá vendo esse símbolo que parece um T deitado para a esquerda? Esse símbolo, ele significa para mim intervalo, ou seja, entre 1 e 3 salários, né? Um total de empregados, 6, né? Entre 3 e 5, 36. Entre 5 e 7, 30. E assim vai. Repara que ele está escrito praticamente da mesma maneira. Mas qual que é a diferença, então, de 1 a 3 e 1 no intervalo de 3? Porque, por exemplo, e se a pessoa estiver ganhando 3 salários e meio, por exemplo? Não tem como eu colocar na tabela número 1, né? Ou seja, somente daria para colocar na tabela de número 2, porque estou trabalhando com todos os intervalos. Tudo bem? Vamos responder aqui algumas questões, daí eu acho que ficará mais visível para vocês. Vamos lá. Questão 1. Qual é a diferença entre os intervalos de classe apresentados nas duas tabelas? É o que eu acabei de falar, né? Na tabela 1, os intervalos são fechados à esquerda e à direita, ou seja, no limite inferior e no superior. Na tabela 2, apenas no limite inferior. No caso da tabela 1, não há como considerar valores entre o limite superior de um intervalo e o inferior do próximo, por exemplo, onde entraria um salário de 3,5 salários mínimos, por exemplo. Já na tabela 2, esse salário ele está incluído, né? Ou seja, na primeira tabela, ele diz salários cheios. 1, 2, 4 salários, 5 salários, 6 salários, tá? Agora, se for, por exemplo, 5 salários e meios, 3 salários e meios, dependendo, não tem como eu considerar dentro de uma tabela em específico, tá bom? Questão 2. Marcos ganha 3 salários e meio. Qual das duas tabelas é a mais adequada para representar esse salário? Já discutimos aqui agora também. Ou seja, a tabela 2 é a mais adequada para esse registro desse salário, tá? Justamente porque estou trabalhando com intervalos. Questão de número 3. É possível determinar a moda desse conjunto de dados? Lembrando, gente, o que é moda? Vocês lembram? Média, moda, mediana. Moda são os valores que mais se repetem. Então, o que vocês acham? Então, essa questão ela pode confundir um pouco vocês, tá? Porque não é possível determinar a moda, nem em qual intervalo ela se situa. A série de dados ela pode ser até amodal. Tá, mas de acordo com o gráfico, eu vi aí que teve, por exemplo, tantas pessoas que teve salários de 3 a 6 salários mínimos, por exemplo. Tá, só que dentro desse intervalo, eles podem ter também, podem não haver repetições de salário. Por exemplo, eu posso ganhar 3,2 salários mínimos. A Pamela pode ganhar 3,5 salários mínimos. O Paulo pode ganhar 3,9 e assim por diante. Ou seja, embora sejam valores próximos, eles não são iguais.
Portanto, eles podem ser amodal também, tá? Ou seja, então não é possível, por esse tipo de tabela, a gente determinar a moda desses dados, tá bom? 4. A mediana está em qual intervalo da tabela 2? Para quem não lembra, gente, a mediana era quando vocês deixavam todos os valores em ordem crescente, lembram? E era o valor que que fica exatamente no meio desses valores, né? Então a mediana ela está no intervalo entre 5 e 7 salários mínimos, pois a metade do total de dados é 60. A mediana seria a média entre o 60 e 61 elementos de conjunto de dados. Tudo bem? Questão de número 5. É possível calcular a média dos dados da tabela 2? Justifique sua resposta. Para quem não se lembra, o que é média, gente? É vocês somarem todos os elementos e no final dividir pela quantidade de elementos que você somou, tá? Vamos ver então. Então, é provável que vocês digam que não, pois esse conteúdo não foi trabalhado até o momento. No entanto, a resposta é sim. Possível calcular a média desse conjunto de dados. Mais adiante, trataremos dos procedimentos para o cálculo dessa média, tá? Então não precisa ter pressa. Nós vamos, aos poucos, nos aprofundar nesse contexto geral, né? Nessa importante ferramenta aqui de pesquisa. Tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Intervalos de classe. Síntese. Tá? Aqui, gente, é o resuminho do que nós falamos até agora. Na sessão anterior, você verificou que há diferentes formas de se registrar o intervalo de classe. Vamos partir de um exemplo para a produção dessa síntese. Considere um intervalo de 10 a 20 anos de idade. O limite inferior do intervalo é 10 e o limite superior é 20. Né? Repara bem que no intervalo aqui, ó, de 10, de 20, o primeiro que eu estou comentando aí em cima. Repara que o T, digamos, deitadinho, ele está virado para a esquerda, né? Esse intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Isso significa que apenas o limite inferior está no intervalo. Ou seja, uma pessoa de 10 anos de idade estaria incluída nele. Já uma pessoa de 20 anos, não. O que isso significa, gente? Que, por exemplo, vamos supor, entre 10 e 20 anos, ele estaria incluso nesse intervalo até 19 anos e 11 meses. Tá? Então, completou 20 anos, eles entram no próximo intervalo, tá? Esse mesmo intervalo pode ser representado por 10 fechadinho e 20 aberto, ou seja, o valor de x, né, o valor que pode estar dentro do intervalo, ele pode incluir o 10, mas ele não inclui o número 20. Tudo bem? Agora a mesma coisa, no intervalo entre 10 e 20, esse intervalo é aberto à esquerda e fechado à direita. Assim, somente o limite superior pertence a ele. Esse mesmo intervalo pode ser representado por 10 aberto e 20 fechado. Ou ainda, os valores dentro do intervalo, eu não incluo 10, mas eu incluo 20. Né? Ou seja, o 10,1 ele estaria pertencendo a esse intervalo, mas o próprio número 10 não. Nesse intervalo, uma pessoa de 20 anos estaria incluída, enquanto uma de 10 anos não. Tá? E o último exemplo aqui é o intervalo entre 10 e 20, ambos estão fechados, né? Então, esse intervalo é fechado à direita e à esquerda. Nesse caso, os dois limites pertencem ao intervalo. Ele também pode ser representado por 10 fechado e 20 fechado, ou ainda pertencendo ao intervalo, né, entre 10 e 20, podendo incluir o 10 e o 20.
Nesse intervalo, tanto uma pessoa de 10 anos de idade como uma de 20 anos estariam contempladas. Em síntese, aqui nós temos um resuminho, né? O T virado para a esquerda. Inclusive, que eu incluo do lado esquerdo, e exclusive, eu não incluo o valor do lado direito. Fechado os dois lados, inclusive e inclusive. Tracinho, exclusive, exclusive. E o T virado para o lado direito, exclusive e inclusive, ou seja, não incluo o do lado esquerdo, mas eu incluo do lado direito. Independentemente da representação adotada para o intervalo de classe, em todos os exemplos anteriores, a amplitude de classe é a mesma. Caso você não se lembre, a amplitude de classe é a diferença entre o limite superior e o inferior do intervalo. Nos exemplos dados, a amplitude é 10, pois 20 menos 10 é igual a 10. A imprensa, ao publicar dados de pesquisa, opta por simplificar a representação de intervalo a fim de tornar a informação mais acessível ao leitor leigo. Raramente utiliza símbolos para intervalos. No entanto, muitas vezes a maneira como as informações são apresentadas não são suficientemente para a compreensão do leitor, como acontece no último gráfico publicado pelo Globo. Em outros casos, os intervalos utilizados não consideram dados intermediários, como os intervalos de faixa etária, 5 a 10 anos, e 11 a 16 anos, que não contemplam os sujeitos que têm 10 anos e alguns meses, apenas aqueles com anos completos. Exercício 1, número 1. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua de 2017, comparou dados da população entre os anos de 2016 e 2017 por faixa etária. Analise os dados registrados na tabela a seguir. Então, na primeira coluna, nós temos a faixa etária em anos, de 0 a 3 anos, de 4 e 5 anos, 6 a 9 anos e assim vai. Temos os dados aqui também, referentes ao ano de 2016 e, por fim, de 2017. Analisam os dados, observando que no final deles existe o total, que é a somatória de todos de 2016, que deu 205.301, e a somatória de todos de 2017, que é 206.883. Questão A. O que se pode dizer do tipo de intervalo de classe utilizado pelo IBGE para registrar esses dados? Então, se observar, os intervalos eles são fechados no limite inferior e no superior, Ou seja, ele começa com uma idade e termina exatamente com aquela idade, tá bom? Questão B. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Os intervalos, eles não têm a mesma amplitude. Podem notar que as amplitudes, elas variam, Há também intervalos abertos, se vocês observarem no gráfico de vocês. Questão C. Houve aumento da população em todas as faixas etárias durante o período considerado? Então, analisam aí o gráfico de vocês. Então, não houve redução em 5 faixas etárias, que é o de 0 a 3, o de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 17 e de 25 a 29. D. Qual foi o aumento percentual da população em um ano? Gente, nessa questão, eu resolvi fazer com cálculos matemáticos mesmo, tá? Eu fiz com regrinha de 3, para facilitar o entendimento de vocês. Então, prestem atenção. Então, se eu sei o quê? Eu tenho os dados da população, Se eu sei que 205.301 corresponde a 100%, houve um aumento no ano seguinte,
e foi parar 206.883. Então eu vou chamar de x a porcentagem, né? Eu quero saber de quanto foi esse aumento. Então, 205.301 está para 100, assim como 206.883 está para x. Multiplicando em cruz, né? Vai ficar 205.301 vezes x, que é igual, né, a multiplicação de 206.883 vezes 100, que vai ser 20.688.300. Passa o 205.301 dividindo, e ao efetuar a divisão, vocês vão observar que o x é igual a 100,77%, tá? Ou seja, se ele era 100% e ele passou a ser 100,77%, eu posso concluir que o meu aumento ele foi de 0,77%. Tranquilo? Questão E. Pode-se dizer que o país tende a uma população mais idosa? Justifique sua resposta. Então, sim, pois o aumento registrado foi na faixa de 60 anos ou mais, né? Ou seja, onde nós conseguimos observar através do nosso gráfico que houve esse aumento. Questão 2. Vamos trabalhar com as estaturas dos alunos de sua turma, tá? Gente, esse exercício aqui, para mim, ele é de extremíssima importância, é muito importante. Só que mesmo se a gente estivesse dentro da sala de aula, eu não iria conseguir trabalhar com vocês devido à pouca quantidade de aluno, tá bom? Então, eu fiz aqui, por exemplo, peguei uns dados aleatórios, tá? Que eu mesmo inventei esses resultados, para que possamos trabalhar e entender melhor sobre esse exercício, tá? Ou seja, nós vamos montar, né, uma tabelinha com os dados da altura de alguns alunos. Então, por exemplo, eu criei, né, mentalmente uma sala de aula com 20 alunos e nós vamos dividir eles em classes para que possamos trabalhar. Tá bom? Então aqui, por exemplo, na A, anote os dados que seu professor vai coletar. Lógico, não pertence aos seus dados aí. É um dado fictício que eu mesmo inventei, tá bom? Então podem anotar aí no caderno de vocês. Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei, vamos supor, né, de todos os alunos da sala de aula, um media 1,55 m, outro 1,64 m, 1,72 m, o outro também tinha 1,72 m, 1,70 m, 1,56 m, e assim vai, tá? Coloquei, por exemplo, vamos supor que fossem 20 alunos, e coloquei a altura de todos esses alunos aí. Podem notar que eles não estão nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente, eu coloquei eles aleatoriamente mesmo, tá? Questão B. Agora, organize os dados em uma tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Siga as orientações de seu professor. Então, vamos lá. A primeira coluna, ele está dizendo as estaturas, né? E a segunda é a frequência. O que é um e o que é outro? Estatura são os dados numéricos, né? Ou seja, a altura de todos os alunos. Só que pode notar que não cabe todas as possibilidades aí nessa coluna. Então, eu vou trabalhar com intervalos. Tudo bem? Eu só tenho disponível aqui 5 linhas para responder dessa tabela, porque a sexta linha, ele equivale ao meu total, né? Ou seja, que é o meu total de alunos. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui a B para vocês, tá? Primeiro, como que eu escrevo o meu intervalo, né? Nas estaturas, para depois, em seguida, eu verificar qual é a frequência. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Para descobrir os intervalos, devemos calcular a diferença do maior com a menor estatura e em seguida dividir em quantos grupos terá esse intervalo. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma formulinha, né? Maior estatura menos a menor estatura. Lembra que eu mencionei que são 5 linhas que eu vou responder? Então, o resultado que der, eu vou dividir por 5.
né? Então, voltei lá nos dados do item A, peguei a maior estatura, que é 1,75, e subtraí da menor estatura, que é 1,55. Né? 1,75 menos 1,55 vai ser igual a 0,2, né? E dividindo 0,2 por 5 vai ser igual a 0,04. O que isso significa? Como o resultado deu 0,04, ele significa que cada linha que ele irá acrescentar 0,04 da estatura atual até chegar à estatura alta, né? Daí eu fiz como exemplo aqui. Eu já vou colocar os dados aqui na tabela e já explicar para vocês. Aqui, ó. Podem notar que eu fiz 1,55, né? Que é a temperatura mais baixa. E eu peguei esse 1,55 e somei 0,04, que deu 1,59. Tá? Ou seja, então ele começou de 1,55, eu acrescentei 0,04, né? Ficou 1,59. Na linha de baixo, eu dei continuidade a partir de 1,59, né? De novo, eu peguei 1,59 e acrescentei 0,04, que deu 1,63. Na linha de baixo, eu dei continuidade de 1,63. Eu acrescentei quem? 0,04, que deu 1,67. O mesmo foi feito na linha de baixo, né, que era 1,7, eu somei 0,04 e deu 1,71. Agora note aí na última linha, 1,71, se eu acrescentar 0,04, ele vai dar exatamente a minha temperatura, a minha estatura mais alta, que é 1,75. Tudo bem? Então aqui eu acabei de calcular todos os intervalos dele, e na última linha é o total, né? A frequência, gente, o que é frequência? É o número de pessoas que pertencem a esse intervalo. Ou seja, quantas pessoas têm a estatura, né, entre 1,55 m até 1,59 m. Lembrando, gente, 1,59 m não está incluso nessa classe. Ele pertence à classe de baixo, né, que começa do 1,59 m e vai até 1,63 m. Tá bom? Então, ou seja, eu separei em cores aqui para facilitar para vocês não ficarem procurando, tá? Repara as cores em azul aí que eu fiz para vocês. Pertencem à primeira classe. Repara aí que na segunda linha, né, não tem nenhum que pertença a essa classe. Então, coloquei o 0 como frequência. Fiz de propósito para vocês verem que podem ser nulo também. Na terceira linha, né, são 3 pessoas, que é 1,64 m, 1,65 m e 1,66 m, né, que pertencem a essa classe, ou seja, pertencem a esse intervalo. E 5 pessoas na penúltima classe e a última classe, 8 pessoas. E no final, que é o total, eu somo todas as frequências, ou seja, que totalizam 20 alunos. Tranquilo? Então tá, pessoal. Por hoje é só. Como vocês ainda não têm a apostila, e possivelmente vocês irão até o colégio para retirar essa semana, eu não vou passar nenhum dever de casa, tá? Porém, temos 2 aulas hoje, e assim, eu sei que o vídeo foi curto para 2 aulas, mas vocês têm muitas anotações para serem feitas no caderno. Então não é apenas para assistir o vídeo e desligar e a aula acabou. Não é não, tá? Vocês terão o quê? Que fazer todas as devidas anotações. Gente, a gente vai se aprofundar muito em estatística nesse bimestre. Muito. Então, é de muita importância que vocês aprendam esse pequeno passo a passo, tá? Porque cada aula eu vou dificultar um pouquinho mais. Essa tabela ela vai ficar gigantesca, gente. Então, procuram entender pelo menos essa aula, daí na próxima aula vou entrar com conteúdo novo, tento entender também, tá? Para no final a gente ter um resultado super positivo, tá bom? Então beijos no coração, não esqueçam de fazer todas as anotações
E se precisar de mim, só me chamar no WhatsApp que eu irei auxiliá-los da melhor maneira possível. Tá bom? Beijos e até logo.